escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma escola bíblica virtual. Eu sou a tia Gislaine, tia Gi, e estamos aqui para aprender agora mais uma lição da nossa revista Mais que Vencedores. Primeiro, vamos iniciar fazendo uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem revela o teu querer sobre nós. Através das lições da Bíblia, nós aprendemos dia após dia aquilo que é bom, perfeito e agradável diante dos teus olhos. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, nos dando entendimento para mais uma aula. Em nome de Jesus, amém. Vamos então começar. A nossa lição, ela vai falar sobre mais uma parábola. Quem se lembra o que é uma parábola? Parábola são histórias curtas que Jesus contava para os discípulos e para as grandes multidões enquanto ele ministrava. Ele usava de histórias comuns vividas pelas pessoas para comparar ao que aconteceria ou o que acontece com a igreja, que somos nós hoje, e ao reino de Deus com as suas coisas espirituais. Vocês estudaram na semana passada sobre a parábola do semeador. E hoje nós veremos também uma história onde as sementes são plantadas numa plantação. Jesus contou que o reino dos céus é como um agricultor que plantou a boa semente em um campo. Mateus 13, versículo 24 até o 30. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe. O agricultor havia plantado as sementes de trigo, mas uma certa noite o inimigo apareceu lá no meio da plantação e jogou sementes de joio. O joio, ele é uma semente muito parecida com o trigo, mas que não serve para nada. Ela cresce no meio lá da plantação, mas ela não tem serventia nenhuma. Enquanto que o trigo, ela tem grandes resultados na plantação. Ela serve para fazer a farinha, ela serve para fazer o pão, bolo e outras coisas deliciosas que chegam até a nossa casa. Sabe o que aconteceu? O joio cresceu no meio do trigo. Então os empregados dele correram para o agricultor e falaram: patrão, o campo do senhor está cheio daquelas sementes que estão estragando no meio do trigo. O senhor quer que a gente arranque? Então o agricultor disse: não, eu não quero que vocês arranquem. Certamente quem jogou essas sementes ali foram os inimigos querendo destruir. Lá naquela época, muitos inimigos tinham inveja dos bons agricultores, então eles jogavam mesmo o joio no meio só para estragar a plantação daqueles agricultores, sabe? O agricultor então disse assim: não arranquem agora, deixem que ele cresça junto com o trigo. E quando chegar o tempo da colheita, nós vamos separar
o que é o joio, o que é o trigo, e vou mandar então queimar aquilo que não presta. Jesus continuou contando outras parábolas e depois ele foi embora para a sua casa. Mas os discípulos que o acompanharam ficaram com aquela história na cabeça, querendo compreender o que será que Jesus estava falando. Então eles perguntaram para Jesus se ele poderia contar o que significava essa história da plantação desse agricultor. Então Jesus disse assim: eu sou o agricultor que semeia a boa semente no campo. Esse campo é o lugar onde nós vivemos, a terra. As sementes escolhidas, que são as de trigo, são as pessoas que pertencem a Deus, que já receberam Jesus como Salvador da sua vida. Então elas são comparadas como o trigo. Já o joio são as pessoas que não pertencem a Deus, os inimigos de Deus, sabe? Mas você sabe que as pessoas comparam os inimigos que acontecem, né? Lá nessa história, o inimigo era um homem que foi lá e jogou o joio, mas o inimigo da nossa vida é o diabo, que ele quer jogar coisas erradas sobre a nossa vida para que a gente se volte contra o nosso Deus, pare de fazer as coisas que agradam a Deus e então a gente começa a fazer tudo que estraga esse mundo, que é desobedecer, que é esconder as coisas do papai e da mamãe, contar mentira. Tem pessoas que roubam, tem pessoas que matam. Essas pessoas não amam a Deus, não querem a boa semente entrando no seu coração. Então, o diabo, que é o inimigo da nossa vida, ele quer destruir as pessoas. E muitas das vezes, a gente no meio da igreja ou das pessoas que a gente convive, a gente não sabe quem é o joio e quem é o trigo. A gente não sabe se aquela pessoa que está lá falando de Deus, ela é uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, ou se ela é uma pessoa que gosta de armar ciladas, enganar as pessoas, até se fazem de boas pessoas, mas no fundo são grandes enganadores. E aí o nosso Senhor Jesus disse que a época da colheita vai ser quando Jesus voltar de novo aqui na terra e quando ele vai separar as pessoas que pertencem a Deus e as pessoas que não pertencem a Deus. Então, aqueles que pertencem a Deus vão ser colhidos junto dele para desfrutar dos céus sem dor, sem choro, sem mentiras, sem dores. É isso que Jesus está dizendo. E a semente mal, que são as pessoas más, elas não herdarão o reino dos céus. Muitas pessoas acham que Deus, ele, por ser muito bom, ele quer que todas as pessoas vão morar lá no céu. Mas não é bem assim. Lá no céu haverá um lugar só para aquelas pessoas que verdadeiramente aceitaram Jesus no coração e que deixaram para trás as mentiras, as falsidades, o seu pecado. Então, a Bíblia é muito clara quando ela diz que ela vai separar os ímpios, que são como o joio, que não amam a Deus e que estragam as outras pessoas, e as pessoas que são verdadeiramente como o trigo bom, que dá bons frutos, bons resultados, que falam mais de Jesus para outras pessoas. E aí a Bíblia também diz, eu achei lá na Bíblia, lá em 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo.
estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens maus. O que nós vemos aqui? Que no dia que Jesus voltar, aqui na terra, ele vai sim separar o povo de Deus e ele não vai levar aquele que não é do povo de Deus. E para concluir, eu vou falar para vocês do nosso versículo de hoje. Qual é o versículo de hoje? 1 João 4:9, Memória em Ação, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu único Filho ao mundo para viver por meio dele. Em outra Bíblia, tem outra tradução que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4:9. Filho único ou filho unigênito é o único Filho de Deus, o único que foi capaz de vir até a terra para nos salvar e nos dar a redenção de estarmos com Deus no céu. Terminando a nossa lição de hoje, o que nós temos que lembrar? Que Deus se agrada daquele que busca Deus e que corrige, porque às vezes a gente comete pecado, erro, mas quando a gente confessa e pede perdão a Deus, Ele limpa novamente o nosso coração. É assim que Deus quer de nós. Chegamos ao final de mais uma história. Fiquem com Deus. Estou com saudades. Logo nos reencontraremos, Deus permita, lá na igreja. E que vocês fiquem com o Papai do Céu. Um beijo enorme da Tia Gi.